Olá, seja bem-vindo ao podcast da Rede Nova Drogarias, ou como gostamos de chamar, Redcast, o nosso podcast sobre gestão. Meu caro Denner, já que cá estamos, né? Do Rio para o sul de Minas, para o Brasil, né, meu caro? Pois é. Bom, conta aí, quem és tu? O que fazes aqui, meu caro? E o que te trouxe, né, até aqui? Conta para nós aí qual é a sua especialidade e aonde que você entende que há congruência com o varejo farma e, como disse, talvez mais para frente, a gente estava falando aqui agora mesmo, talvez mais para frente com outros mercados até. Né? Exatamente. Então, meu nome é Denner Sá, eu estou envolvido no segmento farmacêutico aí há uns 20 anos. Fez pouca coisa, né? Fiz algumas coisinhas já. Entendi. A gente começou trabalhando em distribuição, passei por todas as etapas. Sou de uma cidade pequena chamada Italcara, né? Meus pais eram de um distrito de Italcara. A gente veio, eu, com 15 a 6 anos fui para a cidade, comecei a trabalhar, comecei a estudar. Então a gente já estava desde muito cedo envolvido com o varejo, né? Entendi. Vou contar uma história para você, de que quando eu tinha 13, 14 anos, a gente ia na cidade, eu já queria empreender, eu não ficava satisfeito eu nunca quis ficar pedindo dinheiro pro meu pai. E o que eu fazia? Eu ia na cidade mais próxima, ia numa perfumaria, comprava creme, hidratante. Lembro muito do Neutrox. O amarelinho. O Neutrox. Tinha pequeno, grande e médio. Pois né? é. O Neutrox e o Coleston ficou muito marcado nessa infância minha, sabe? E a gente ia lá, comprava, colocava numa cestinha, numa CG amarela 125. Boa, bolinha então. Amarelinha bolinha, exatamente. 80 para trás. Exatamente. E saía na minha comunidade batendo de porta em porta. Você já pilotava motoca? Já, é isso aí. Então, de uma certa forma, eu sempre fui muito inquieto e sempre fui apaixonado por venda. Legal. E por varejo, né? E isso foi me levando a construir a história que eu construí até hoje, né? Depois fui para a parte de tecnologia, trabalhei 17 anos com RP para farmácia. Legal. E desde aí de 2020 a gente começou o desafio do Delivery Pharmacy. O Daniel, assim, como a gente fala aqui, é um podcast sobre gestão, né? E fala de várias coisas. E obrigado por contar um pouquinho da vida, né? Porque é muito fácil. Às vezes as pessoas olham e falam assim, surgiu, né? Não surgiu não, é uma construção, né? Exatamente. E a gente percebe eu percebo conversando com você que você tem uma inteligência emocional bem interessante, cara. Você é calmo, você escuta, né? Opa, agora é a minha hora de falar e tal. Isso traduz nos seus negócios também essa tranquilidade? Você, assim, eu ao contrário, né? Tava ali embaixo, agora eu tava falando besteira, dando risada e tal. Não é o teu perfil, né? Mas isso, você consegue traduzir isso pro teu negócio? Sim, eu sou muito centrado, principalmente nas decisões de negócio, mas também sou muito apaixonado, tá, pelo que eu faço, né? E eu acho que às vezes eu guardo um pouco essa emoção para mim, porque eu entendo que tem momentos que precisa ter serenidade, né? E às vezes a gente que trabalhou muito com varejo, a gente sempre participou de situações onde tinha algum tipo de conflito, e eu vejo que eu sempre tive uma habilidade muito boa em acalmar e resolver e passar a informação de uma forma mais clara para as pessoas. Que legal, porque eu acho que a base é isso, né? Tranquilidade para saber onde você está, até para onde você quer ir, né? Exatamente. E tem gente aí batendo cabeça o tempo todo, né? Você escreveu aqui um negócio para mim que toda vez que eu leio isso eu falo, nossa, as pessoas estão usando os títulos para definir a personalidade delas, mas não é. Por exemplo, eu fiz um MBA em gestão empresarial, então quando você fazia o MBA lá, você era especialista em gestão empresarial. Não quer dizer que você nunca ia quebrar na vida, não. Exatamente. Quer dizer que você conhece da realidade. E aí, assim, trazendo para o momento atual essa construção de trabalhar com tecnologia, que é um mundo mais acelerado, né, cara? Sim. Porque
brigar por desenvolvedor do mercado, a gente sabe que não é brincadeira. Aqui a gente tem também, não é algo tão simples assim de concorrer. Sim. E olhando as farmácias, eu acho que você deve ter tido a ideia. Como é que foi a ideia desse negócio como é que você teve o insight? Falou, cara, eu preciso desenvolver uma plataforma aqui que realmente faça uma conexão do dono da farmácia com o digital com o mínimo de ruído e esforço possível. Que eu acho que é essa mais ou menos a proposta, né? Exatamente. A ideia é levar a marca da farmácia para o digital. Show. E ter essa presença digital, né? Uhum. E ter um portal, ter lá uma aplicação para chamar de sua, né? Que é o slogan lá do Delivery Pharmacy. É um aplicativo para chamar de seu. E a gente viu o mercado se movimentando muito a respeito de, na época, por exemplo, vou criar um call center, vou criar uma equipe para atendimento WhatsApp, vou vender nas redes sociais. E eu, nessa movimentação toda do mercado, eu vi lá no comecinho as grandes se posicionando um pouquinho diferente e aquilo me chamou a atenção. Uhum. Os caras estão olhando em cima do morro, né? O que tá vendo? E eu acho que, tipo assim, tem muita coisa que a gente precisa ficar atento a essa movimentação do mercado para conseguir alinhar realmente para onde a gente quer ir. E de contrapartida, eu não vi ninguém preocupado com a marca da farmácia. Olha só. Quando começou o boom do digital, todo mundo falava o seguinte: você tem mais gente na internet do que tem na calçada da tua farmácia. Quantas vezes você já ouviu isso? Virou um mantra, né? Não é? Você tem que estar no digital porque na tua calçada não passa nem 10% das pessoas que vão estar lá na rede social. Certo. Mas cadê a tua farmácia no digital? Isso que eu... Pra prática não tem, né? Não tinha. Agora eu escutei de um gestor de tráfego pago, ele falou assim, ele tá na bios dele, lá ele tá escrito assim, eu não acredito em tráfego pago. Eu falei, cara, que loucura que é essa do cara que trabalha com o negócio falar que não acredita em tráfego pago. Ele falou que é o seguinte, que chegou à exaustão. Que se você... e ele forma gestor de tráfego pago. Eu falei assim, cara, se o cara do tráfego pago ficar só no tráfego pago, morreu, porque ele não está fechando a cadeia inteira. Exatamente. Ele até traz o cliente, mas e a conversão e a venda? Exatamente. Aí eu via muito esse mercado seguinte, imagina que você, quando está numa plataforma como iFood, Memed, Consulta Remédio, e uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui, pessoal, eu não estou dizendo que não é para vocês estarem. Pelo contrário, eu entendo que a farmácia precisa ser omnichannel. Ela precisa não é gestão do WOW, é do E. Exatamente. É de inclusão. Exatamente. Só que a gente tem que entender também de uma outra situação que quando eu estou dentro de uma iFood ou eu estou dentro de qualquer outra plataforma dessa, é como se eu estivesse alugando uma prateleira para disponibilizar os meus produtos para os clientes que vão não na minha loja, mas na loja daquele hipermercado. Perfeito. O cliente é do hipermercado. Ele é do hipermercado. O cliente do iFood é do iFood. O cliente de qualquer outra plataforma é daquela plataforma. E aonde está o cliente da farmácia? Pois é. Então foi nesse momento que eu falei assim, não. A farmácia tem que ter o mercado dela no digital também. Sim. E eu falo muito isso para os nossos clientes, né? Não é só vender no delivery, é fortalecimento de marca. Perfeito. Né? Porque quando eu faço uma campanha no Instagram, ou eu faço uma campanha no Facebook, ou em qualquer mídia social, para onde eu vou levar o meu cliente? Show. Por isso, é nesse espaço, nesse lugar que o Delivery Pharmacy entrou para poder ajudar as farmácias. Bom, eu vi ali alguma coisa, né, de entregar a jornada do cliente completa, né? Você consegue entregar
do material promocional do produto, quando está na plataforma, ao link de compra e fechamento do pedido e envio da requisição para a farmácia. Né? Exatamente. Basicamente, o que precisa ser feito é embalar o produto e mandar na casa do cliente. Exatamente. Pagamento, tudo se resolve lá. Tudo. E assim, quais são os passos para implementar isso numa farmácia que porventura estiver vendo aqui? E quem não for de farmácia também, que estiver olhando a gente aqui, de repente, se tiver algum insight, é só procurar o Denner, viu? Pois é. Fechando o contrato lá com a gente, em 7 dias a gente já entrega a loja pronta. A gente só vai verificar se o software de gestão que a pessoa usa já tem integração com a nossa plataforma ou não. Se ele já tiver, em 7 dias eu já estou entregando a loja, ele vai escolher os produtos que ele quer jogar para dentro da plataforma, vai botar os banners que ele quer trabalhar, as campanhas que ele quer e vai começar a divulgar o canal dele. Perfeito. Né? Perfeito. Então é muito rápido. E a loja fica com a carinha dele, com todo o padrão de marca dele, Sim, do jeito que ele quiser. Exatamente. Vai ficar com o logo da loja, vai ficar com o rodapé, vai ficar com os dados da loja, que isso é obrigação no canal digital, né? Obrigado isso. Isso é uma coisa muito importante também. Todas as normas, tanto de GLGPD quanto de Anvisa, nós seguimos a risca, estamos resguardados. Então, por exemplo, o cliente ele consegue até colocar num carrinho lá um produto de receita restritiva, mas automaticamente o aplicativo já diz que ele tem que retirar aquele produto na loja. Show. Entendeu? Você garante a não exposição Exatamente. ao prejuízo que Exatamente. um pode ter. E aí tem outras coisas que a gente fala que a gente não é simplesmente uma plataforma de delivery, né? A gente vai um pouquinho além, né? Vou dar um exemplo aqui para ficar, acho, um pouco mais claro para quem está escutando a gente. Imagina hoje, você que já faz aí seu story, faz o seu reels aí da tua farmácia. Imagina que você agora está fazendo lá o reels de um protetor solar. Compre o protetor solar X PTO aqui na minha farmácia. Normalmente o que você faz? Você vai lá e coloca o link do seu Instagram, do seu WhatsApp, a pessoa entra lá e vai conversar com você e tudo mais. O Delivery Pharmacy ele tem uma função chamada gôndola digital, onde todos os produtos que estão dentro do aplicativo tem um link específico do produto. Então, se eu estou fazendo um Reels agora, um story do produto, eu consigo colocar o próprio link de compra. Quando o cliente clica ali, ele já vai para a ação de compra. Show. Então, a gente começou a olhar esse mercado e ver e pensar algumas dores que o cliente tem no seu dia a dia. Se ele cai dentro da loja, vai procurar o produto, distraiu, perigo não comprar nada. Exatamente. Agora, se ele pôs o produto no carrinho Exatamente. E depois ele pode navegar. Exatamente. Isso é um detalhe só de especialista mesmo, né? Porque Exatamente. Se eu for montar o meu e-commerce, até eu aprender isso aí, quanto tempo demora? Tem gente que está até hoje tentando montar, né? Pois é. Então, tem alguns diferenciais que a gente precisa se preocupar, né? Igual, por exemplo, a gente tem um trabalho muito grande com a questão dos encartes. Dentro da própria aplicação do Delivery Pharmacy, dentro do seu aplicativo, você pode ter um encarte seu digital. Show. Isso pode ser coincidente com o meu físico ou não também. Sim. Se eu quiser criar oferta específica para esse canal, eu posso. Na verdade, a gente indica que crie-se oferta específica para esse canal. E uma coisa que a gente precisa entender, e que a gente viu também no hábito de compra desse shopper, né, desse cliente. Esse cliente hoje, quando ele está no canal de delivery, não estou falando do canal humanizado, pessoal, telefone, WhatsApp. Esse cliente não quer necessariamente isso, ele quer entrar ele lá não comprar quer. E boa. A gente vê o canal de delivery hoje exatamente com esses 2 perfis de cliente muito bem claros. O cliente que procura um atendimento mais humanizado e o cliente que procura um atendimento mais rápido e direto. Esse cliente, ele raramente, ele está preocupado com o preço. Sim. Conveniência. Ele está preocupado com a conveniência, com o tempo de entrega, com a rapidez, com a facilidade de comprar, né? Eu falo muito sobre... A Lidiane, cara, minha esposa, é um exemplo desse. A gente sai daqui,
Você viu ontem? A gente tava na hora do almoço, você viu como é que a gente tem que é rapidinho para decidir. Ela já maquinou o período da tarde dela inteiro, até a noite, chegamos em casa, fomos estudar com a molecada. Ela, antes de chegar em casa, já tinha passado na farmácia, já tinha pegado o que precisava, porque não dá, cara. Nós estamos numa cidade pequena. Aqui, exatamente. Mas nem sempre dá para você desviar 5, 10 minutos, todo mundo tá andando muito rápido. Né? Pois é. E outra coisa, né? Às vezes você vai tirar o carro da garagem, você tem seu tempo. Hoje em dia, o ser humano ele começou a valorizar demais uma coisa que ele não valorizava, que era tempo. Valoriza para umas coisas e desperdiça com outras. Exatamente. Também, né? Mas, né, aí já vai de cada um, né? Pois é. Então, ele não se preocupa tanto com essa questão do preço. E às vezes a gente confunde muito o e-commerce com o canal de delivery. Só que a gente precisa entender que as jornadas são diferentes. Eu, quando entro no e-commerce ou no marketplace, por exemplo, eu entro lá no Mercado Livre. Apesar que a entrega do Mercado Livre hoje é sensacional. É 3 dias no máximo. E eu dei uma volta sem querer no Mercado Livre. Eles estavam lá, você tem para continuar usando o Meli+, você precisa pagar sei lá o que. Eu olhei, aí eles deram um número. Você economizou R$20 de frete em cada mês. Eu falei, eu vou pagar 90, quanto para quê? Não saber não. Hoje eu precisei comprar, tive frete grátis do mesmo jeito. Então, deixa quieto, né? Pois é. Então, quando você vai comprar ali, você já sabe como funciona. Então, você já aguarda, você vai ter mais calma para comprar. Normalmente, nesse caso, você aí sim busca preço. Você compara. Porque... tá com os postos. Exatamente. Porque não é aquela compra impulsionada por um desejo, por uma vontade ou por uma necessidade. A urgência não está... A urgência. O grau de urgência não é tão alto. Latente, pode esperar. É diferente, pessoal, de quando o pai de família, por exemplo, está chegando em casa cansado, tem um filho pequeno, e a esposa já chega para ele e fala assim, acabou a fralda, acabou o leite. Tem que sair de casa, mano. Né? Ou... Exatamente. Clicar lá no botãozinho, botar no carrinho e em 10 segundos ter o pedido já feito para a farmácia. É isso aí. Aí a farmácia tem que fazer o dever de casa dela, né? Exatamente. De saber que aquele pedido que chegou por uma persona distinta daquela persona do balcão, então a expectativa tem que ser atendida. Exatamente. A gente fala que o canal de delivery tem 3 desafios muito claros. Primeiro desafio é você divulgar os seus canais. Show. Teu cliente precisa saber que o canal existe. Se ele não sabe, não tem o melhor aplicativo do mundo, não vai funcionar. Porque ele não conhece. Você não está apresentando aquele canal para o teu cliente, então como é que ele vai comprar? Né? Não falou nada para ele, não tem jeito. Exatamente. Então, primeira coisa, divulgação. Segunda coisa é como é o tráfego desse cliente dentro desse canal. Entendi. Vamos pegar lá pro telefone. Né? Eu gosto muito de dar esse exemplo. Como é que o seu colaborador hoje atende o telefone? Ou como que o colaborador da manhã está atendendo, como que o da tarde está atendendo? Imagina o seguinte, o da manhã está atendendo, olá, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é fulano de tal, como eu posso te ajudar? Aí liga de manhã para tua farmácia, o colaborador atende assim, farmácia! Opa, Oi! O que você quer? Tá precisando do quê? Então, quando a gente fala trafegar, pessoal, é exatamente isso. Precisa se ter padrão. Em qualquer canal que você vai trabalhar, WhatsApp, telefone, tem que se ter padrão. O cliente tem que se sentir bem, o cliente tem que se sentir único. Os clientes hoje estão ansiosos por serem únicos. Ontem a gente estava falando de tropicalização de conceito, né? Às vezes o pessoal fica falando assim, porque a experiência do cliente, moçada, o que o Daniel está falando é atender a expectativa. Atender a expectativa é promover uma mega experiência do cliente. Exatamente, né? Exatamente isso aí. Então, essa jornada dentro do canal, ela é muito importante. Show. Então, divulgar, entender a jornada. E qual que é a terceira dica do tio Daniel? Terceira, e eu considero uma das mais importantes. Tá entregando estratégia aqui, viu, moçada? Pois é. Tempo de entrega. Show.
tempo de entrega. O tempo de entrega é fundamental. A gente atua muito em cidades menores, também atuamos nos grandes centros, mas Sim. nas cidades menores eu acho que isso é uma variável mais fácil de controlar. Eu acho, né? Pelo menos eu, na época que eu era motoboy aqui, eu ia rápido, né? E sem querer me matar também, né? Porque em grandes centros você até faz isso, mas às vezes precisa ter as dark store, né? Você precisa ter um depósito mais perto de uma região. E quais são as boas práticas que você tem visto aí, que tem feito o pessoal melhorar esse tempo de entrega? Então, primeira coisa, o gestor de farmácia tem que entender a importância disso. Senão não consegue. Ajeitar, né? E a gente precisa ter processo na separação da mercadoria. O mínimo de processo, pessoal, que a gente conseguir fazer dentro da nossa estrutura, isso já vai adiantar bastante o nosso tempo de entrega. Dependendo do volume que você tem, criar a roteirização. Hoje tem várias ferramentas no mercado de roteirização, que isso é muito importante também, né? Criar áreas e regiões, separar por regiões a tua cidade. Pega a tua equipe de motoboy e separa. Olha, você vai ficar responsável por essa, você vai ficar responsável por essa área. Esse é o mínimo de situação que precisa se ter para entender como que essa logística de entrega é importante para a farmácia, ela precisa ser mais rápida. Deixa eu dar um exemplo prático aqui. A gente estava conversando ontem na hora do almoço, eu te contei a história da farmácia que eu tinha aqui com meu pai, aqui, que fazia 450 entregas dia, né? Uhum. Era assim, era prateleira de vidro dentro. Então a gente sabia que é o seguinte, numa prateleira, a gente tinha a gente separava a cidade em quatro lados, né? Sim. Então eram 4 quadrantes. Eu sabia que no primeiro quadrante iam estar um bairro que o cara sai numa rua e vai para todo aquele lado. Do outro lado ia estar esse lado de cá, que era onde eu gostava, assim, era difícil porque a cidade não era grande igual hoje, cara, entrava no frio, você tinha que dar uma descida no morrinho, era brabo. Então a gente já deixava aquilo ali, talvez como tinha um volume menor, a gente deixava juntar um pouquinho mais para mandar. Então assim, se tiver o mínimo de organização, né? O mínimo. No meu caso era quadrante. Você acabou de escrever uma área de expedição, né? É lógico. Resguardar das proporções. Exatamente. Vocês estão vendo, né, pessoal? Mas eu preciso criar uma expedição. Se você não tem hoje... Gente, é o que eu sempre falo. Trabalha com a ferramenta que você tem. É isso. Isso é gestão, né? Exatamente. Trabalha com a ferramenta que você tem, já avisando como que eu posso melhorar. Como eu posso incrementar isso. Então, o que você falou, botou numa prateleira, separou por área, o motoboy já sabe o que está ali e vai embora. E deixa eu te perguntar um negócio, assunto polêmico, hein? Rufem uns tambores, menos. Frota própria ou terceirizada? Mão de obra própria ou terceirizada, né? Para entrega, necessariamente. Por exemplo, cooperativa ou... Às vezes não tem nem cooperativa, né, em algumas cidades. Ou até mesmo, né, terceirizar. A mototáxi da cidade, sei lá. Pois é. Você vai conseguir saber exatamente isso quando você entender o centro de custo da operação de delivery. Show. Sabe o que está falando de centro de custo, moçada? Assim, você está numa farmácia e você não entendeu essa parte aqui, vamos fazer um hashtag, né? Que é o seguinte, quanto que custa manter moto, manter funcionário, pagar, além do salário, todas as obrigações trabalhistas, né? Divide pelo número de entrega que faz e compara isso com o terceirizado. Né? Porque às vezes vai ter porque, tipo assim, eu acho que é muito complicado qualquer consultor ou qualquer profissional falar assim, não, isso aqui que é o melhor e pronto, acabou. Em qualquer situação, essa é a resposta. Exatamente. Nós vivemos o Brasil, né? Continental. É um Brasil de vários Brasis, né? Então, às vezes o que vai ser para uma região do país uma coisa, para outra não vai. Né? E uma coisa bacana também que é a seguinte, você falou, a terceira e talvez mais importante é a chegada do produto na casa do cliente no tempo não extrapolado, né? Nessa conta tem algumas variáveis que a gente não consegue pôr preço. Eu falo por mim. Aqui na minha farmácia, a gente é terceirizado porque tem um pequeno volume, não justificaria ter a mão de obra. Sim. Mas tem um probleminha, que a gente cuida aqui de garantir que o cara que está indo entregar, ele não está empinando moto na porta da casa do cliente,
que ele não tá, que ele tá pelo menos conversando com o cliente na hora de entregar, porque é o ruim, né, cara? O cara parou na porta, antes dele parar ele já vem com a buzina na esquina. Nossa! E, pô, teu vizinho descobriu que você tá comprando alguma coisa de algum lugar. Com Será certeza. que você queria isso, né? Com certeza. Então a gente tenta avaliar isso, que eu acho importante, porque é um ponto de ruído às vezes, né? Não, e sempre proporcionar essas conversas com o motoboy, e passar para o próprio motoboy. Isso aí você fazendo dessa forma, você cada vez vai ser vai ter mais tempo, vai ser um profissional melhor, vai ser mais requisitado melhor o teu preço. Então toda a engrenagem funciona dessa forma, né? Eu tava olhando aqui, eu entrei no site aqui, né? Sim. Eu acho que o primeiro item ali que você vende como vantagem ali, eu acho que esse seria o grande negócio, porque o canal digital ele pede, para que não tenha confusão, não é só a descrição do item, o nome do item, né? É a foto, Sim. é o tratamento do cadastro, Sim. de foto. Sim. Como é que você fala um trem desse, cara? Isso aqui é muita mão de obra. Muita. Não tem segredo. Não tem segredo. Trabalhar dá trabalho, né? Trabalhar dá trabalho. Entendi. Como diz um amigo meu, o Baratinho, você conhece o Baratinho? Já vi falar, cara. É pois lá do Nordeste, lá né? do Nordeste, Vende pra caramba. Vende pra caramba. Vamos trabalhar para não dar trabalho para a polícia, né? É isso aí, é isso aí. Esse é o lema dele. É muito isso aí, né? A gente começou esse banco de dados aí, de foto, descrição. Hoje, por exemplo, a gente está chegando a 40 mil itens. Mas, por exemplo, o cliente foi subir um produto que não tem na minha base. Se ele importar foto e ele não precisa fazer mais nada. Por quê? Todos as categorias, subcategorias e tipo de produto já estão cadastrados ali dentro. Isso só aí já tem um valor aí importante, né? Pois é. Que legal. E o que acontece? A gente precisa entender que a categorização do canal digital é diferente lá da categorização da loja, né? Eu não posso subir... O cliente que tem que entender, não é o comprador. Não é o comprador que tem que entender, exatamente isso aí. Legal. Então, por isso que eu te falei, né? Hoje o tempo de criação da loja, ele encurta bastante, né? Legal, cara. Legal. Fico feliz assim, porque... e os clientes atuam também fazendo esse enriquecimento de base em algum momento. Exatamente. É uma base colaborativa, né? Que legal. Que passa pelo crivo dos auditores que a gente tem lá, que ficam monitorando isso, entendeu? Parabéns. Eu já vi grandes empresas tentarem essa viagem por esse mar aqui e não consegui exatamente por isso. Uhum. Porque fica obsoleto e a farmácia também não tem mão de obra para muitas, por maior que seja. Não tem. Não tem mão de obra para fazer esse tipo de edição, né? Muito bom. Integrado com sistemas, cara, isso aqui tá tudo certo, a gente já falou um pouquinho, mas como é que funciona essa integração? Porque o que isso tem que traduzir lá na operação pro dono da farmácia? O que traduz para a farmácia? Primeiro que controla estoque. Tá. Então, por exemplo, eu posso determinar a quantidade de estoque. Se o estoque zerou na farmácia, ele vai zerar no aplicativo automaticamente. Sem erro de ter que ligar para o cliente e falar acabou, né? Exatamente. Diminui muito isso aí. Atualização de preço. Atualizei o preço dentro do RP, vai atualizar o preço lá também. Show, beleza. E a questão também Fez a venda, por exemplo. Né? Eu acho que de volta do pedido. É o que você falou aí. A volta do pedido, a gente consegue também mandar esse pedido já direto para o RP e ele já cai lá para o cliente como uma pré-venda, né? Então isso facilita bastante. Hoje a gente já está integrado com algumas ferramentas já do mercado e estão buscando cada vez mais parceiros aí, RP, para poder estar integrando, hubs de integração. Escuta aí, se não conversou com ele, talvez faz sentido, porque às vezes o RP está tentando desenvolver várias frentes, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, e aí talvez e a gente quer economia. realmente, exatamente, a gente quer ser parceiro de todos os RPs de farmácia do Brasil hoje, né? A gente quer poder contribuir nessa parte digital, né, com o RP para ele poder ser o transformador do cliente dele, né? E o que é legal é o seguinte, quando a gente pensa em negócio, assim, eu vou dar só algo que me ocorreu aqui agora. O teu preço não é caro, Dani.
É bacana, você quer base larga, né, cara? Você quer um pouquinho de cada um contribuindo para que você possa ter uma empresa cada vez melhor, né? E eu quero democratizar o digital para as farmácias do Brasil. É isso que eu quero muito. Você vai conseguir, com esse modelo aqui você vai conseguir. Agora, o que é interessante é que todo mundo vira um agente de propagação do negócio. Agora, por mais caro ou barato que seja, se não tiver o entendimento do dono da farmácia desses 3 pontos que você logo falou, não funciona. Não vai funcionar, né? A minha aplicação, eu digo o seguinte, né? É 50% inspiração, que é o Delivery Pharmacy, e 50% transpiração, que é a farmácia. Entendi. Então, eu falo muito com os clientes que às vezes chegam para mim, não estou conseguindo, não está virando. Quando você abriu a sua farmácia, foi fácil? Não. É essa a pergunta que eu faço. Quando você teve lá o teu ponto físico, você não teve que divulgar, fazer carro de som, botar divulgação na frente da loja, você não teve que se movimentar? O canal digital não é nada diferente que isso. Você vai ter o resultado de acordo com o que você vai imprimir de esforço. É isso aí. O que você foca cresce, né, cara? O que não foca padece. Exatamente. Né? Tem jeito. Exatamente. A ferramenta, o que ela vai fazer? Ela vai viabilizar isso. Perfeito. E vai facilitar o dia a dia da pessoa, né? Então você imagina, a gente tem lá todas as campanhas de promoção. Hoje dentro do aplicativo você consegue fazer destaque. O que é o destaque? Lancei um item, uma linha nova na minha farmácia. Cara, eu vi uma loja que você me mostrou ontem. Tu viu? Tava o GIF da Pantene, produzido pela Pantene, ou seja, não gastou nada para produzir aquilo, um negócio de uma qualidade incrível lá. Desculpa, você estava falando de promoção, mas se clicasse ali também é para a linha da Pantene inteira, né? Exatamente. É impressionante. Então o que acontece? Você hoje consegue criar destaque, você consegue criar promoções exclusivas do aplicativo e combos e kits dentro da plataforma. Isso cria o feed da plataforma. Show. Esse feed que fica aparecendo ali para o cliente quando ele entra pela primeira vez, eu tenho timer nele de quando ele começa e quando ele termina. Show. Por que nós fizemos isso? Imagina o seguinte. Eu tenho pouco tempo na minha farmácia. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar 2, 3 horinhas por semana, ou de 15 dias, ou por mês. Vou criar toda aquela estratégia ali e a própria ferramenta vai colocar no ar e tirar do ar automaticamente. E isso é legal porque não achem vocês aí, que o papai aqui corre não, tá? Vou falar a real, tá? A gente teve num evento, depois nós vamos falar do evento, e aí o Daniel falou, cara, vamos instalar na sua loja. Eu falei, vamos instalar. E uma das funções que a gente tem hoje aqui é de criar essa rotina de processo para que o gerente da loja consiga fazer essa manutenção. Exatamente. Porque tem que ser rotina. Rotina. Exatamente. Não é a hora que der eu faço. Não. Se for a hora que der, você for fazer, você vai perder porque o teu concorrente está fazendo de forma rotineira. Exatamente. Né? E uma outra coisa também que é muito importante, que às vezes as pessoas não conseguem entender, é a questão do compra e retire. Você tem formas de criar ali, de usar a própria plataforma para fazer o cliente vir na loja também. Entendeu? Certo. Então, você pode colocar alguns produtos para o compre e retire, para ele vir retirar na loja e acabar visitando a sua loja também. Com a questão do gôndola digital que eu estava falando antes, por exemplo, eu posso pegar o QR Code do produto e botar na gôndola da loja. O cliente está no autoatendimento, ele apontou o celular para o QR Code e já está dentro do produto para ele poder comprar e só retirar no caixa. Então tem um monte de estratégia que a gente consegue criar dentro da loja, offline, né? E também no digital. É legal isso, porque a loja ela é complexa, né? A farmácia é bem complexa. Exatamente. Né? E aí você vem para facilitar, mas para quem colocar foco, né, Dani? Exatamente. Não é para todo mundo. Exatamente. É para quem quer. Exatamente. Né? E aí, assim, a gente tava falando de estar adaptado à legislação, eu acho que é uma facilidade interessante também. O painel de separação de entrega, você mostrou um Kanban lá. Para quem conhece, Kanban é um modo de gestão à vista, né? Um jeito de gerir as coisas com todo mundo vendo a mesma coisa.
Achei incrível aquilo também, né? Porque você consegue organizar, Exatamente. Né? O gerente da loja tem total condição para ver tudo que está acontecendo. Exatamente. E aí o que acontece também? Para cada fase do pedido que eu mudo, eu mando um push de mensagem para o cliente avisando, olha, teu pedido já está separado, teu pedido saiu para entrega, né? E o que eu te mostrei ali sobre as receitas também, né? Aquilo foi bacana. O cliente lá, o usuário final, ele consegue tirar a foto da receita e enviar para a farmácia, e a farmácia dentro do Kanban também conseguir ali fazer o atendimento a esse cliente. Muito bom. Quando a gente fala assim de evolução constante, o que você tem de inteligência artificial que está tão na moda aí hoje, assim, você fala assim, não, cara, tem alguns processos aqui que eu já pus inteligência aqui que já funciona bem. Principalmente na parte de auditoria lá, né, dos produtos, né, para auditar o produto, a inteligência artificial já ajuda a gente, né? Legal. Mas a gente tem aí algumas surpresas para você que é cliente já do Delivery Pharmacy e para você que vai ser. 2025 vai ser um ano assim realmente transformador pra gente lá. Ele é contido, mas ele não aguentou o brilho no olho, então deve estar vindo coisa boa aí, né? Tá vindo coisa boa, se Deus quiser. Assim, eu tô vendo que você escalonou o preço aqui por quantidade de itens, de produtos. Sim. Né? Isso também é outra estratégia, né? Não adianta eu querer vender tudo. Pois é. E vender com preço diferente. Assim, a gente falou que pode. Sim. Você indica isso acontecer em algumas situações? Então, se você for ver alguns cases de sucesso do varejo, né? Você pegar, por exemplo, as Americanas hoje, né? As Americanas, você chega para comprar dentro da Americanas, você entrar dentro do aplicativo, está mais barato. Você pede ali e já retira na loja. Uhum. Então, são estratégias para quê? Para disseminar o canal. Então, minimamente isso. Né? Exatamente. Lá tem algumas que usam reflexo tributário, depois tem, mas tudo bem. Exatamente. Mas a gente hoje indica muito, principalmente para divulgação do canal. Show. Aquisição de cliente. Aquisição de cliente. Trazer cliente para dentro da plataforma. Isso é muito interessante. Mas o cliente já é meu, eu vou dar um dinheirinho para ele entrar na plataforma. O que você vê disso de médio a longo prazo? Porque essa deve ser a pergunta do ser humano normal que tá vendo a gente falar, o cara já tá dentro da farmácia, cara, para que eu vou? Pois então, ele tá dentro da farmácia naquele momento. E quantas vezes ele tá fora da farmácia precisando de alguma coisa. E ele não tá comprando com você. Boa. Show. Fidelizar o cliente é o sonho, é o suprassumo de todo mundo. O nosso aqui também. Pois é. É fidelizar em todos os momentos, não é só quando ele está dentro da loja. Perfeito. Esse é o grande lance do digital, né? A gente leva as fronteiras da sua farmácia para um outro nível. Daniel, mas assim, você está vendendo um produto aqui que ele é acessível. A gente estava conversando um pouquinho ontem sobre a parte de educação. Sim. E todo momento aqui a gente está falando, tem que haver um despertar do querer, tem que haver um despertar de entrar na rotina. Sim. De estar no calendário, toda segunda-feira, sei lá, toda terça eu vou olhar isso com calma, né? Quem te contrata hoje, o que leva de educação? Porque foi-se a época... Cuidado com o que eu vou falar, pelo amor de Deus. Eu não estou falando que a gente não tenha que ter uma educação formal, não estou falando que a gente não tem que estudar, não precisa estudar, a gente tem que ter. Mas aonde que a tua educação enquanto prestador de serviço diminui o tempo de aprendizado ou aplica realmente esse cara para ser competente na utilização da ferramenta? Como é que você age assim hoje? Então, hoje a gente tem todo um roteiro de onboard dentro da plataforma, onde a maior preocupação que a gente tem é fazer realmente o cliente usar a plataforma e ter resultado com ela. Então, por exemplo, a gente tem um monitoramento, tem hoje pessoas do nosso onboard que estão monitorando os clientes para ver se eles realmente estão conseguindo efetuar, ter pedidos dentro da plataforma ou não. E aí, se não tem, a gente entra com algumas estratégias. Como, por exemplo, com mensagens de atendimento no WhatsApp, a gente dá ideia de algumas mensagens, posts no Instagram, divulgação em toda a questão da mídia, sem ser a mídia não paga.
né? E também a gente orienta as situações do próprio tráfego pago. Como usar realmente esse tráfego pago de maneira mais assertiva, né? Não é simplesmente chegar, eu quero traficar para minha cidade inteira, de tal idade até tal idade, pronto, vamos embora, acabou. Não é só isso. Existem algumas estratégias. Bacana. Então, assim, você não se dá por satisfeito. Isso. Quando você só vende e o cliente não usa. Você Exatamente. vai lá e tem toda uma linha de pensamento para que esse cliente seja aderente e usuário do processo. Ontem a gente estava falando desse recorde de persona, né, cara? Eu lembro, falei, qual que é a idade de quem usa, de quem é o cliente que compra? Qual que é a mesma idade? Só para não falar besteira? Se eu não estou enganado, entre 19 e 38, 40 anos aí. Quantos clientes aí na tua farmácia ou no teu negócio tem essa idade? Para pensar, começa a olhar quem está entrando no teu balcão, porque se você não atende na maioria das vezes esse cliente, tá aqui uma forma de chegar. Forma prática, porque a gente vê eu falar conflito de geração, isso está virando tese de mestrado, doutorado, mas ninguém está contando como fazer. Aqui é uma forma prática, Exatamente. Né? Esse cara vai ser o cara que vai comprar o preservativo, que vai comprar todos os produtos que estão aí na cesta de dores dessa... Exatamente. Às vezes não são necessariamente pai. 38 anos já é pai, né? Já é mãe, já. Mas você tem o cara da faculdade ali também nessa entrada aí, exatamente. Né? Eu penso o seguinte, a gente precisa atender todos os perfis de clientes, né? Então, por exemplo, é importantíssima a questão humanizada do telefone, do WhatsApp, mas eu tenho um cliente que está numa outra vibe e ele entende que o que é interessante para ele é a rapidez e o conforto de comprar na casa dele. Show. Essa pessoa já não tem muito, ela tá ocupada com outras coisas, ela não quer se ocupar em ficar perguntando qual preço, qual cor, qual tamanho. Ele quer ser mais objetivo, é a pessoa que está mais com um feeling visual, né? Olhou o produto, viu o preço, gostou, apertou ali, pronto, já fez o pedido. Não sei se já aconteceu com você, eu falei isso até com o Renato, uma vez da Busatos, né? Que não é Busatos mais, que agora é o Único Contato, um grande parceiro nosso, uma pessoa maravilhosa. E ele tem um monte de coisa para indicar, né? O cara multi-indicador ali. Isso. Tem uma vivência boa. E um dia eu tava conversando com ele e falei assim, Renato, abraço pra você, até viu você. Com certeza, Renato. Quem não conhece o Único Contato, precisa gerenciar melhor teu WhatsApp aí, é o cara. E não é, mais uma vez, não é E, né? É somar, porque inclusive você tá conversando com o Único Contato, o cara mandou. Exatamente. Quem usa já tem a notificação. Porque quando eu disparo lá pro WhatsApp, já cai direto lá dentro do Único Contato dessas mensagens. E aí eu tava falando com ele o meu perfil, cara. Quantas vezes eu tô em reunião, e não sei, você talvez deve acontecer também, a gente às vezes é muito mais educado com reunião, né? Porque esse desgraçantinho aí, ó. Pois é. Ele não pede licença, ele fica ali, só né? Ilumina. É. Quando ele ilumina, eu tô aqui prestando atenção no que eu tô falando, já dou uma corridela aqui, acabou, cara. Eu já volto pensando no que eu vi ali. Pois é. E eu tenho alguns clientes, às vezes na farmácia, que eu já vi isso. O cara manda mensagem 8 horas da manhã e eu vou conseguir falar com ele de novo 11 horas, que é o horário do almoço do cara que tá chegando ali. Então, de certa forma, se ele tivesse com o site aberto e pesquisando ali, talvez ele tivesse finalizado a jornada. Porque na verdade a plataforma atende para ele só tem que entregar. Só tem que entregar. É isso aí. É isso que a pessoa tem que entender. O aplicativo, ele vai fazer todo o trabalho de atendimento. Todo o layout que você cria dentro do aplicativo é exatamente a hora que você está atendendo o seu cliente ali. Então, se você cria um bom layout, se você bota boas promoções, se você coloca realmente um mix de produto que é alinhado com a tua região, com a tua cidade, é aquilo que vai fazer ter uma aderência melhor dentro da plataforma. Perfeito. E aí você só entrega. Perfeito. Ô, Daniel, agora sim, sem querer puxar a sardinha, já puxando, né? Como é que foi a conexão de vocês esse ano? Foi o primeiro ano que a gente... foi maravilhoso. A empresa tua é relativamente novinha. A gente vai fazer 1 ano agora, né? E aí foi lá pro evento. O que você achou lá, cara? Eu achei fantástico, assim, a estrutura foi maravilhosa, né? E assim, e a bondade que toda equipe Inova tem com nós expositores, né? Você não apanhou lá, não? Não, imagina. Foi de uma, assim, de se sentir acolhido, sabe?
Que legal. Essa acolhida que vocês têm no evento é fantástica. E a gente sentiu também o tamanho da importância e a valorização que vocês dão para os associados. A gente ficou muito assim encantado mesmo com tudo isso. Obrigado. E assim, o ano que vem já está lá, né? Exatamente, a gente está presente, se Deus quiser. E mais uma coisa, essa filosofia você vê transparecendo nos seus associados. A pegada de inovação, a gente teve um resultado lá no evento fantástico, foi muito bom. E isso só aconteceu porque os associados estão conectados a essas inovações e tiraram meio que o tampão dos ouvidos para escutar. O escutar e analisar, ele é muito importante nesse caso. O tirar o tampão dos ouvidos e dos olhos, né? Porque exatamente. É aquele negócio. A gente vai falar de tecnologia num evento que necessariamente todo mundo vai procurar condição comercial. Sim. Né? Esse ano a gente quebrou alguns paradigmas, até para nós mesmos, cara. Muito legal. Palestra no meio do evento, palestra imersiva. E assim, cara, tivemos alguns ruídos, mas já estão sendo tratados, já foram todos tratados. Na verdade, a gente vai diminuir um pouco de palestra esse ano agora. Vamos fazer as palestras servirem como retorno dos períodos aí que são os mais cruciais para nós ali, para a gente manter o movimento do evento. Mas eu tô feliz demais, cara, de poder contar com gente dessa envergadura aí, porque conhecer do mercado, montar uma solução para esse mercado, garantir que essa solução é palatável também, né? Sim. Porque eu vou te falar, eu tive algumas propostas para montar alguma coisa para a rede antes. Sim. E é bacana que nada fez muito sentido, sabe? Tem uma empresa que está aí, eu não vou falar o nome porque os caras são até relativamente grandes em outros mercados, mas cara, eu estava em Governador Valadares ainda, 2013, 14. Sim. Não conseguiram fazer integração ainda. Não funciona a integração. Pois é. Né? Então tem que ser alguém que entenda desse mercado mesmo. Então, que bom que foi você com Obrigado. Com esse know-how aí, a tua equipe, né? A gente... E tá lá, redes, preço sob consulta. Eu acho que é legal, quem está aqui que não é rede nova, eu acho que vale a pena. Leva para a central da tua rede, não tem problema não. Com certeza, a gente está aqui para poder ajudar todo mundo. A gente quer realmente contribuir, principalmente com as farmácias independentes, com as farmácias associativistas. É isso aí. Né? A gente entende... O que a gente está vendo hoje no mercado digital? Né? A gente está vendo os grandes megalodon, né, nadando de braçada no mercado. Né? É isso. E o que eu quero fazer? Eu quero disseminar vários peixinhos que vão combater e esse cardume tem força, viu? Esse cardume tem muita força. Tem força porque, assim, de uma forma bastante clara, a pulverização e chegar nas pequenas cidades ali é um negócio que a gente faz bem. Pois é. Né? E como não observar também, é bacana você estar falando isso, né? De farmácias independentes e redes associativistas. Porque o associativismo congrega tudo, né? Licenciamento de marca. Exatamente, tá tudo no mesmo balaio. Ou pelo menos na mesma classificação, né? Quando a gente olha. Cada um tem uma diferencinha. Mas o que é interessante é que é desse mercado que a gente está vendo uma pujança, porque os independentes vêm perdendo cada vez mais mercado. Cada vez que a gente vê um relatório do IQVIA, vem perdendo mais mercado. Exatamente. Os megalodontes que você estava falando já estão falando em mais de 2 dígitos de negócios digitais. Muitos deles baseados na estratégia do compre e retire. Né? E aí é interessante também que um desses grandes, eu estava com o executivo deles há não muito tempo atrás, e o cara falou que o compre e retire em 17% das vezes converte em novas vendas. 17% das vezes. Eu falei, nossa, pro número que eles têm, cara, 17% é muito dinheiro. É muito dinheiro, né? É isso que a gente tem que ficar atento, né? Porque assim, a gente é bonzinho, a gente é bacana, mas tem que faturar, né? Exatamente. Tem que faturar, não pode perder faturamento. Exatamente. Todas as
com venda, como é que você falou isso ontem, né? O quê? Com venda tudo se resolve? Exatamente. Eu entendo o seguinte, a venda é a ponta da flecha, né? Isso aí. Você tem que ter a operação. O que é a operação? É o arqueiro, é um arco bem calibrado, é saber para onde você vai atirar, mas o que chega lá primeiro sempre é a ponta da flecha. Hoje eu estava falando com um cliente que me convidou para fazer uma consultoria para ele de forma separada. Foi muito legal. Ele falou assim, e aí, qual que é a tua primeira dica? Eu falei, escreve no teu espelho. Hoje eu vou vender muito, hoje eu vou vender bastante. Nos primeiros 3 dias aí, depois você vai colocar, hoje eu vou vender 10 mil. Eu vou vender 20 mil. Não tire isso da tua cabeça, cara. Pois é. Porque o resto é ferramenta que você vai arrumar para chegar nesse objetivo. Porque sem venda você não consegue chegar a lugar nenhum, né? E derrubar margem para vender também, assim, porque o digital tem esse medo, né? Eu penso o seguinte, eu penso que o canal digital é uma oportunidade, é o dinheiro que está ficando na mesa e as farmácias precisam ter muito cuidado em não levar hábitos de precificação que tem na loja para o canal do digital. A gente precisa olhar e ver o seguinte, olha, realmente é preço que esse cara está buscando? A gente vê plataformas aí de marketplace cobrando 12, 13 reais, 14 reais. Não, e 12, 13 reais para o cliente final de taxa de entrega. E as pessoas estão pagando. E você vai ver o resultado desses caras só está crescendo. Tá bom. E aí, peraí, aí a minha preocupação é criar uma loja digital e começar a vender só barato, tudo, não. Por isso que eu falei, estratégia na precificação no canal de delivery é muito importante. É o E, né? E aí você falou um negócio muito bacana, que é a questão dos... Então, eu tenho que ter uma loja física bem executada, eu tenho que ter os canais digitais bem alimentados, né? Eu tenho que ir lá para o Instagram, para o Facebook, para o TikTok, enfim. Eu tenho que ter o WhatsApp funcionando bem. Muito bem. E eu tenho que ter a minha loja oficial para o cliente entender a minha identidade para que ele entenda isso como facilidade e converter mais facilmente por lá toda vez que eu precisar. Exatamente. Imagina que o Delivery Pharmacy é o para-raio da operação. Você tem que ter todas as outras ferramentas e convergir dentro da tua marca. Então, o que eu sempre falo, o cara fala assim, Dani, vou colocar o teu aplicativo e não vou colocar por exemplo, o iFood. Não, vamos colocar o iFood também. Vamos colocar a ferramenta, vamos colocar lá o único contato. Por quê? Você tem que ser multicanal, você tem que estar em todo lugar que teu cliente está. Mas você também não pode esquecer que a tua marca ela é importante e ela precisa ter uma presença nesse mundo digital. Perfeito. Então uma coisa converte na outra. Meu caro. Mas é isso. Se fez sentido para você até aqui, se fez sentido acompanhar a gente até aqui, e se você é do Varejo Pharma, então fazer o convite aqui de seguir lá, ou de acompanhar, de entrar, quais são os que a gente deixa aqui na descrição, ou você gostaria de falar aí? O meu é o Denner, o @Denner com 2 N's, .sa, e o Delivery Pharmacy é o @delivery.pharmacy com PH e Y no final. Vai ter muito conteúdo lá, vai ter muito material bacana, tanto no meu perfil quanto lá no perfil do Delivery Pharmacy, com dicas práticas. 60 segundos, eu vi aqui. Você viu? Vou te falar, a ideia do cara foi a melhor que eu vi esses últimos. Eu só não vou pegar porque é tua, viu? Você gostou? Tô brincando, não vou pegar nada não. Mas não, assim, mas é muito legal, sabe por quê? 60 segundos é rápido, né? Pois é. O cara não tem que ver a minissérie inteira, né? Pois é. Eu tava falando de 1 hora, não. Ele 60 segundos ali vai pegar alguma coisa prática que ele consegue testar, né? Exatamente isso aí. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado. Bom, é isso. Obrigado mais uma vez, seja muito bem-vindo toda vez aqui. A gente vai estar sempre à disposição. Foi um prazer ter você aqui. Acho que vai dar quase 8 horas de trabalho junto aqui, né? Não que é? A gente ficou. Foi muito legal. Né? E a casa está sempre de portas abertas aqui. Não, eu só tenho que agradecer aí, né? Pelo carinho que toda você e toda a Rede Nova tem aí comigo e com o Delivery Pharmacy. Obrigado. É importante pessoas como você que têm a visão de mercado que você tem,
né? E a gente está junto nessa luta aí para poder fazer o delivery das farmácias cada vez mais forte. Vamos crescer, meu caro. É isso aí. Venda. Valeu. Bom, espero que tenha gostado do nosso conteúdo e reflexões de hoje. Ressignifique seu negócio, renove-se e faça bons negócios com mentalidade próspera e aberta. Muito obrigado e até a próxima.